Tá valendo? Boa noite a todos. Passou das 18 horas. Estamos voltando aqui às nossas lives, a nossa informação direta com vocês, tendo a verdade acima de tudo. Pela primeira vez saí do Rio de Janeiro, consegui ficar 2 dias e meio em Brasília. Gostaria de continuar, mas tenho que preservar ainda a questão da minha saúde. Está com dezembro e ficarei no Baixado por uma semana e, se Deus quiser, a gente volta à vida normal. Gostaria, nessa época, fazer algumas viagens internacionais, tem alguns países bastante interessantes, a gente aprofundar os nossos laços de cooperação comercial. Já vimos tratando, mesmo lá atrás, antes das eleições, quando viajamos para outros países, a questão de fazermos acordos bilaterais. Você pode ver, a nossa biodiversidade na Amazônia vai ficar lá apenas deixando que alguns explorem de forma clandestina. Eu já estive na Amazônia algumas vezes. Eu lembro uma viagem que eu fiz com o Exército Brasileiro, o Projeto Calha Norte, na região do pelotão de fronteira Surucucu, pintou lá um branquelão 2 metros de altura, não era brasileiro, uma mochila nas costas, aquele telefone Globosat, talvez o contador Geja ali, e pesquisando, coletando dados, nossa biodiversidade. Por que não podemos fazer acordos para explorar nossa biodiversidade amazônica com alguns países, sem o viés ideológico, deixar bem claro. O que é sem viés ideológico? É sem viés ideológico. Não é como alguns da imprensa falaram que eu ia ter problema com a China. Não tenho problema nenhum com a China, recebi, foi a semana passada, o embaixador da China, conversamos bastante, já recebi embaixadores dos Estados Unidos, de vários países do mundo todo, e vamos buscar aí o melhor para o nosso Brasil. E alguns países estão muito felizes com a nossa eleição, porque exatamente deixarão de fazer comércio com o Brasil com o viés ideológico. Nós queremos que os produtos do Brasil sejam colocados lá fora no melhor preço possível para nós. Temos falado, inclusive, em agregar valor, porque olha só, nós vivemos em grande parte o nosso comércio externo com os commodities. O que são os commodities? A questão dos minérios e produtos agrícolas, produtos do campo. O do campo, nós temos uma fronteira muito grande pela frente ainda, temos como buscar produtividade e outras coisas. Agora, a questão mineral vai acabar um dia. Não podemos, por exemplo, como fizemos há pouco, entregar o nióbio de Catalão para um país. Não pode, isso aí tem que ser nosso. Empresa para explorar tem que ser brasileira. E eu duvido que se empresário brasileiro tivesse confiança no seu presidente, não faria um negócio em Catalão. Como, por exemplo, Araxá. Ninguém quer rever nada, ninguém vai privatizar nada no Brasil, mas quando estive em Araxá, tem país que importa nióbio nosso e não sabe ainda, por falta de tecnologia, como utilizar. Então faz reserva estratégica. E o Brasil não está preocupado com isso. Vamos nos preocupar com isso, vamos buscar investir em pesquisa do nióbio, porque a Alemanha usa no chassi de automóvel. E países outros estão usando nas estruturas metálicas de prédio, porque ele é mais resistente e tem uma certa flexibilidade, então é mais resistente a abalos sísmicos. A China fez um gasoduto de 9 mil quilômetros há pouco tempo, usando em parte o nosso nióbio, que é mais ou menos o seguinte: cada tonelada de aço, aproximadamente 400 gramas de nióbio, resolveu o problema. Você, num tubo, por exemplo, você consegue, com a mesma bitola, ter uma vazão o dobro de que uma bitola feita de aço apenas, porque ele é mais resistente a rachaduras. Então temos uma infinidade de aplicação para o nióbio, não podemos continuar entregando, porque se só nós temos no momento 98%, vamos fazer com que agreguemos valores aí. Parece que falta espírito de patriotismo para muita gente aqui no Brasil. Por enquanto, deixo bem claro, não sou presidente da República. Fui a Brasília, fiz as visitas protocolares, visitei o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STJ, o presidente da República, visitei os 3 comandantes militares, o ministro da Defesa,
Semana que vem volta, uma semana curta, tem um feriado quinta-feira. Um dia vai ser para visita, outro vai ser lá no Banco do Brasil, onde estão fazendo a transição. E deixo bem claro, não sou o presidente da República. Estão botando na minha conta o reajuste do Judiciário. Estão botando na minha conta o reajuste do Judiciário. Como se tivesse poderes para impedir. Eu dei a minha opinião, que era inoportuno aquilo no momento, mas a decisão não é minha. A decisão agora está nas mãos do presidente Michel Temer, se vai sancionar ou vai vetar. Tá? E querem botar na minha conta para eu começar com problemas junto a instituições. Tá? Não, se eu fosse presidente, eu tomaria a decisão. Não sou, a decisão está nas mãos agora do senhor Michel Temer, como estava nas mãos do senhor Eunício Oliveira, a aprovação desse projeto, a votação desse projeto aí. Deixo bem claro, tá certo? Que o mercado vem reagindo favoravelmente após as nossas eleições. Tá? Vários empresários estão anunciando investimento no Brasil. Muitos falaram para mim, e vocês sabiam disso, que iam rever os seus planos estratégicos de investimento no Brasil. Porque no próprio plano de governo do PT tinha coisas absurdas ali, que não está de acordo com o livre mercado, com a liberdade de imprensa, com a liberdade do seu povo. Era tudo voltado para... Inclusive, falava-se muito em estatizações. Agora, a imprensa acusava a mim, não acusava o outro lado. Então, as coisas estão fluindo naturalmente. Conversei hoje com o economista Paulo Guedes. A questão da reforma da Previdência. Está no jornal O Globo de hoje. Botando na minha conta a possibilidade de passar de 11% para 22% a contribuição previdenciária. O que eu recebi em Brasília foram projetos, ou de iniciativa do Executivo, ou de iniciativa de parlamentar, para estudar o que a gente pode aproveitar ali para o ano que vem, e pelo que eu estou vendo, pouca coisa pode ser aproveitada, porque nós queremos uma reforma da Previdência, mas não podemos começar com a previdência pública normal que está aí, do trabalhador, da iniciativa privada, aquele que paga, desconta uns 11% do INSS, não é por aí. Tem coisa errada? Tem. Tem que se rever alguma coisa? Tem, tá? Mas a pública é a mais deficitária. E o que eu tenho falado, eu gostaria de até dar mais direitos para todo mundo. Quem não gosta de direito para todo mundo? Mas o Brasil, como está chegando no limite a questão orçamentária, que quase tudo é despesa obrigatória. E a questão previdenciária, a despesa tem subido assustadoramente. Não queremos nos transformar o que foi há pouco tempo, qual país? Fugiu? A Grécia. A Grécia foi há pouco tempo. Chegou um momento que tiveram que aplicar um desconto lá, linear, de 30% todo mundo, para o país não entrar em colapso. Não queremos isso. Agora, todos têm que entender que está complicada a questão da Previdência. É difícil você abrir um negócio no Brasil. É difícil abrir um negócio no Brasil. Até estava discutindo hoje, estava com a Carol Heller, entrevista com uma rádio lá dos Estados Unidos, voltada para brasileiros, obviamente, e ela falando sobre isso lá. Olha, aqui nos Estados Unidos, se você quiser trabalhar 10 horas, trabalha. Quer trabalhar 15, você trabalha. Quer trabalhar domingo e feriado, 20 horas você trabalha. Você vai receber de acordo com o seu trabalho. Agora, eu perguntei para ele, se alguém quiser fazer uma folguinha, passar sábado, domingo passeando, pode, mas não vai receber nada. Agora, aqui é o Brasil, o país dos direitos, tem direito para tudo, só não tem emprego. Já vão à esquerda falar, ele quer acabar com o direito trabalhista. Então, antes que vocês falem besteiras, pessoal da esquerda aí, alguns órgãos de imprensa também, dizer que os direitos trabalhistas estão lá no artigo 7º da Constituição, tem que estar cheio de direito lá. Só militar não tem direito ali. Tem uns 30 direitos, tá ok? Não tem como tirar, e eu não vou dar murro em ponta de faca, cláusula pétrea, tá? Mas é o país do direito, você tem tanto direito, e você não tem emprego. É muito simples. Aí, o que nós queremos, Conversando com a nossa equipe econômica, temos que destravar a economia, esse é o caminho. Mas uma realidade, uma verdade tem que ser colocada para fora. Tá certo? E o empresariado tem dito para mim, os empresários têm dito para mim, que ou se não pode continuar, nós temos que decidir todos os direitos, desemprego ou menos direito de emprego. E não sei o que estou falando isso, vão botar na minha conta, mas é uma realidade. A vida de sindicalista no Brasil, como regra, tem uns bons sindicatos, sim, mas como regra, é muito boa. Fica lá engordando, acabou agora o desconto obrigatório
para o sindicato, que era um dia de trabalho por ano cada trabalhador, isso não é mais obrigatório, complicou um pouco a vida deles, ok? Mas é muito fácil a vida de sindicalista, não, tá? Em grande parte, não são todos, repito, ficam lá apenas criticando. Olha, tá vendo? Você elegeram um cara que quer acabar com o direito trabalhista. Eu quero acabar com o desemprego. Agora, quem quer ser patrão no Brasil? Eu quero perguntar, quem quer ser patrão no Brasil hoje em dia? Ninguém quer. Ninguém quer. Eu até elogio aqui os empresários no Brasil, os comerciantes, os agricultores, pela coragem de investir no Brasil, que é muito mais fácil você pegar teu dinheiro, aplicar em alguma coisa. Bem, continuando aqui, o mercado reagindo. A crítica aqui, Estado de Israel, né? Muda a capital para Jerusalém ou não muda? Eu quero dizer o seguinte, teve um tal de Oswaldo Aranha, que em 1947, brasileiro, presidindo uma sessão da ONU, criou o Estado de Israel. Ok? Então, quem está contra Israel, critica Oswaldo Aranha. Eu não estou contra Israel. Eu estou favorável a Israel. Agora, a bronca, né? Suspender uma ida de empresários para o Egito porque o Bolsonaro falou não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, pô, pelo amor de Deus, vai dar bola para isso, poxa. Quem decide a capital de Israel é o Estado de Israel. O Brasil não mudou a capital do Rio para Brasília? Teve algum problema? É quem decide somos nós, pô. E vamos supor que o Brasil não tivesse negócio com Israel, negócio nenhum com Israel. Fosse a partir de agora, vamos abrir uma embaixada de Israel. Onde é que estaria? Em Tel Aviv ou Jerusalém? Ou seremos obrigados a botar onde certos países quisessem. Nós aqui no Brasil nos damos bem com todos, com todos. Não temos problemas com ninguém do mundo todo, com o mundo árabe, seja quem for. Nos damos bem com todo mundo, nós não queremos problema. Gostaria que esses problemas, outros que existem na região do Oriente Médio, fossem resolvidos há muito tempo. Queremos a paz. Agora, criar um cavalo de batalha, porque a capital vai sair de Tel Aviv, vai para Jerusalém, não vai. Pô, para com essa frescura, pô, para com essa frescura. Tá? Daí vem a imprensa, ele cria criando trapalhadas internacionais. Foi muito bem, estou sendo muito, conversa maravilhosa com todos os países, o pessoal tem visitado aqui em casa, tá? Conversas maravilhosas, fortalecimento dos laços de amizade, comerciais, e buscar a maneira de diminuir essa pressão que existe, conflitos no mundo todo. Esse é o nosso sentimento, esse é o nosso pensamento. Previdência, já falei da Previdência ou não? A imprensa quis botar na minha conta aí, 40 anos para se aposentar de forma integral, não tem nada a ver com isso, é proposta que está na Câmara ou está lá no governo, passei de 11 para 22 o desconto previdenciário, isso é um absurdo. É melhor o trabalhador ficar com aquilo que ele é obrigado a dar para o Estado e deixar o líquido para o Estado. Fica melhor fazer isso aí. Nós não podemos falar em salvar o Brasil quebrando o trabalhador. Entendemos o mercado, entendemos tudo isso aí, temos boas pessoas que estão do nosso lado, estão formando o nosso time de ministério, vocês sabem, né? Na economia tem o Paulo Guedes, tem carta branca, está juntando lá Ministério da Economia com planejamento, com indústria e comércio também. O Paulo Guedes tem dito o seguinte: eu quero diminuir os impostos, quero abrir o mercado, mas para abrir o mercado, ele é bem claro, nós temos que diminuir os impostos, então a gente quebra os empresários brasileiros. É uma pessoa que eu confio nele, e pelo que eu vejo, o mercado, os empresários, todos confiam nele. E nós precisamos ter uma equipe para salvar o nosso Brasil. Nós temos aqui o general Heleno, que a princípio iria para a defesa, depois resolveu ir para o gabinete de segurança institucional do meu lado. Pô, você acha, para mim, eu fiquei felicíssimo com a ideia do Heleno, vai estar do meu lado, né, Brasil? Do meu lado, quem não quer um jovem que está com 70 anos de idade, o Heleno do teu lado para te aconselhar, um homem que serviu por quase 50 anos no Exército Brasileiro, esteve no Haiti, comandou a Amazônia. Veja um pouquinho a história dele lá da Raposa Serra do Sol. É um brasileiro de verdade e abriu a oportunidade agora para a defesa entrar outra pessoa, né? Eu só não abro mão que seja um 4 estrelas, um oficial general do último posto, só não abro mão disso. O resto a gente conversa, vai ser da Marinha, da Aeronáutica, do próprio Exército também, para mim não tem problema nenhum, tem que ser um 4 estrelas e confiar em qualquer um que porventura chegue lá. Temos aqui o nosso Marcos Pontes, coronel da Aeronáutica, fez a Academia da Força Aérea, mas, né, é um piloto de prova, formado pelo ITA,
tá? Foi para o espaço, acho que, se não me engano, é o único astronauta do hemisfério sul, é motivo de orgulho para nós, estava na NASA, está se desligando da NASA agora, então a pessoa perfeitamente ligada com esse mundo, com as questões de futuro, tecnologia, pesquisa, inovação, a indústria de quarta geração, é a pessoa adequada. E outra coisa importante que eu vejo nele, tem iniciativa, já está conversando, fazendo conversações na questão da base de Alcântara. Como é que a gente pode se furtar de lançar satélite na base de Alcântara para outros países? Como é que pode? Há pouco tempo tinha um deputado do PT, Domingos Dutra, que lançou um projeto que eu apelidei de Bolsa Satélite. Cada satélite lançado, 20% do lucro iria para os quilombolas. Vamos tratar com dignidade os quilombolas? Vamos. Mas dar 20% do lucro para eles, porque estão ali do lado, não tem cabimento isso aí. Não tem cabimento. Nós vamos, o que nós queremos fazer? É treinar os quilombolas, a garotada lá da base de Alcântara, para trabalhar lá na base de lançamento, tá certo? É inseri-lo nesse mercado promissor, dar meios para ele realmente se libertar, não ficar vivendo aí de favores do Estado. É isso que nós vamos fazer, e queremos fazer, e o Marcos Pontes quer fazer isso também. Sérgio Moro é uma pessoa que, olha, Sérgio Moro, eu conversei uma vez com ele, tem acho que 8 meses, 10 meses atrás, conversei não, estava no aeroporto, fui cumprimentar, ele me cumprimentou e passou meio batido. Aí a imprensa, né? Moro ignora Bolsonaro. Eu fiquei quieto. Entendo a situação dele, que ele não pode dar muita conversa para a polícia. Depois vi que eu até estava errado em querer conversar talvez um pouquinho com ele naquele momento. Alguns dias depois ele ligou para mim, conversamos uns 10 minutos. Eu estava se não me engano, estava no Piauí, na prefeitura lá do Mão Santa. E conversamos e por 10 minutos aproximadamente, isso tem 8, 9 meses atrás, e foi resolvido o assunto. Durante a campanha toda, nunca conversei com o Sérgio Moro, fui conversar com ele depois do segundo turno das eleições. E ele veio na minha casa, apresentou o que ele queria, caso aceitasse o Ministério da Justiça, e eu não tenho como falar não. Ele quer carta branca para combater a corrupção e o crime organizado. Ele quer meios. Ele quer que a Polícia Federal realmente esteja ali no seu guarda-chuva. Para isso, tínhamos que trazer o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança, para dentro da Justiça. Já estava em nossos planos. E foi, logicamente, isso aí foi comprovado nesse momento, no exato momento. Então, ele vai ter toda a liberdade para combater a corrupção e o crime organizado. E combate como o crime organizado? Seguindo o dinheiro. Vamos ter um braço da COAF dentro do Ministério da Justiça. Carta branca para ele trabalhar. As outras questões, conversei com ele, tá? Vamos supor que nós sejamos um pouco diferentes de algumas outras questões. Vamos supor a redução da maioridade penal. Tá? Eu gostaria que fosse 16. Vamos supor que ele fala que tem que ser 18. Vamos chegar no meu tempo, vamos propor 17. Tá? Vamos conversar. Ninguém quer impor nada, nem eu para ele, nem ele para mim. E assim nós vamos trabalhar. E ele está abrindo mão de 22 anos de magistratura. Quem faria isso pelo seu Brasil, né? O Nix da Casa Civil está fazendo um excelente trabalho de aproximação do parlamento, e a senhora Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Eu vinha falando durante a campanha que quem vai indicar o ministro, né, ou ministra da Agricultura seria o setor produtivo, e assim aconteceu. Uma reunião com 50 parlamentares de vários partidos. O nome dela foi colocado na mesa como a pessoa que interessa para esse setor produtivo do Brasil. Eu fechei a questão no exato momento. Lamento que outro colega aí andou se excedendo, achando que devia ser ele, porque ele representava melhor, porque estava mais tempo comigo. Está mais tempo comigo, tem que botar minha mãe como ministra, né, então? Minha mãe está comigo há 63 anos. Me apoia em tudo até hoje. Tudo. Minha mãe apoia em tudo até hoje. Então, minha mãe tinha que ser a ministra da Agricultura. Tá? Agora, agradeço a outra pessoa, me ajudou muito com informações, com viagens pelo Brasil, participando de movimentos políticos pelo Brasil. Mas, né, e nós precisamos da Câmara, e a Câmara sabe, os deputados, senadores, sabem o que eles querem para a questão do agronegócio. Apresentou o nome dela, eu fechei a questão. O que eles querem? Entre outras coisas, que o MS tem ponto final. O que eles querem? A segurança jurídica. Não pode ele acordar hoje e está sendo demarcado como terra indígena. Ao arrepio da legislação, a área do ICMBio, parte deles,
Eles simplesmente vêm praticando a verdadeira indústria da multa. Então, está acertado. E não houve recuo na questão da fusão. O entendimento depois foi de que seria melhor separado. Agora, atenção pessoal ambientalista, quem vai indicar o ministro do Meio Ambiente, sabe quem vai ser? Jair Messias Bolsonaro. Estão contentes? Estão contentes? E eu quero vocês trabalhando, de verdade. E não a questão, trabalhando por interesse. Vocês do meio ambiente não sabem o que é produzir, muitos de vocês. Não sabem quanto é difícil ser agricultor no Brasil. Ser um produtor rural, não sabe. Vai lá sem metendo a caneta nos caras. E me parece, não tenho certeza ainda, nós estamos chegando em informações que aproximadamente 40% das multas aplicadas aos produtores rurais vão para ONGs. E isso é um decreto presidencial. Eu não sei se é verdade, mas se for, você já sabe o que eu vou fazer. Sabe muito bem o que eu vou fazer. Tá? Não vai ter aquele ativismo. Até, por exemplo, eu fui multado em R$10.000 por pesca irregular na Baía de Angra. Data, se não me engano, foi 12 de março de 2012. Mas que eu lembro perfeitamente, foi numa terça-feira, 12h20. Só que às 15h30, apareceu a primeira digital minha no painel de presença na Câmara. Então, eu não estava lá. Vim aqui no IBAMA do Rio, na superintendência, não teve jeito. Me mandaram para o Supremo Tribunal Federal, eu respondi por crime ambiental, ralei igual um cão. Se eu fui massacrado como deputado federal por um crime ambiental que eu não cometi, porque estão nos autos, a data e horário, nem se eu tivesse pego um foguete em Angra indo para Brasília, não dava tempo de eu botar o dedo no painel, naquele espaço de tempo. Imagina o produtor rural, que é obrigado, muitas vezes, a se submeter aos caprichos de alguns fiscais do IBAMA e ICMBio. Outra coisa, turismo. Não existe turismo no Brasil. Olha, vamos falar de Baía de Angra. Se a Baía de Angra estivesse nas mãos de uns espanhóis, por exemplo, que gostam de fazer turismo, estaria faturando bilhões de reais por ano, mas não pode por quê? Tudo lá, estação ecológica de Tamoios. E está abandonado. Eles estão querendo agora ampliar, né? Está faltando 3.000 fiscais no Brasil. Vocês estão de brincadeira. Eu estou achando que estão de brincadeira. Tá? E o que nós queremos é Baía de Angra e outros locais do Brasil, como a Barra do Ribeira, lá em Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, entre outras regiões do Brasil. Não é demarcar como Parque Nacional, Estação Ecológica, seja lá o que for, unidade de conservação, e resolver o assunto. Não queremos isso. Nós queremos fazer o turismo nessa região, porque isso traz divisa para a gente. E o turismo nessa região, o que acontece ainda? Você preserva. Você pega uma Ilha do Sandre, aqui, eu estou falando aqui do Rio porque eu conheço muito bem, Ilha do Sandre, tá ok? Lá está tudo abandonado. Se alguém quiser passar hoje por lá e fazer uma barbaridade, faz. Pesca com bomba, derruba árvore, porque não tem como fiscalizar. Agora, se tivesse um hotel lá, né? Explorando turismo, de forma legal, o que estaria acontecendo com toda certeza? Estamos empregando gente aqui da Costa Verde, né? Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis, levando divisa para os municípios, levando turista para lá, e estaria sendo preservada a área, porque a responsabilidade seria de quem está no hotel. E ponto final, isso nós queremos no Brasil, nessa questão de turismo aqui. Okay? Então o turismo preservaria o meio ambiente, não essa forma chita que o IBAMA vem fazendo até hoje. Então, estamos aqui em vias, né, de apresentar o nosso futuro ministro do meio ambiente, talvez semana que vem, o da saúde, o das relações exteriores e depois o da educação. Educação é um ministério complicado. Essa prova do Enem, vamos falar que eu estou implicando. Agora, pelo amor de Deus, esse tema, a linguagem particular daquelas pessoas, o que nós temos a ver com isso, meu Deus do céu? A gente vai ver a tradução daquelas palavras, um absurdo. Vai obrigar a molecada a se interessar por isso agora para o Enem do ano que vem? Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa forma ano que vem. Nós vamos tomar conhecimento da prova antes. Não vai ter isso daí. Vão ter perguntas sobre geografia, dissertações sobre história, questões realmente voltadas ao que interessa, ao futuro da nossa geração, do nosso Brasil, e não essas questões menores. Ainda fica estimulando a briga entre pessoas que
que pensam diferente, que têm opções diferentes, etc. E nós não queremos isso. Nós queremos é pacificar o Brasil. E queremos que na escola a molecada aprenda algo que no futuro lhe dê liberdade. Ele possa ganhar o seu pão com o seu trabalho e não fique com essas questões menores que a gente vê por aí, ideologia de gênero. Que importância tem isso? Vá ser feliz, cara. Se você quer ser feliz com outro homem do outro lado, vá ser feliz. Se você, mulher, quer ser feliz com outra mulher, vá ser feliz. Agora não fica perturbando isso nas escolas, obrigando a criançada a estudar uma besteira que não vai levar a lugar nenhum. Quem ensina sexo é papai e a mamãe, ponto final. Acabou. Não tem mais que discutir esse assunto. Agora, por isso, nós precisamos de um bom ministro da educação. Precisamos, sim, com autoridade, tá? Que realmente entenda que nós somos um país conservador. Vai querer ser tudo liberal? Você quer liberar? Se esse cara quer liberar o que é deles, que libera o que é deles, mas não vai botar dentro do Ministério da Educação certas coisas que não nos interessam. Não vai. Qual o objetivo da educação? No final da linha, você ser um bom técnico, né? Você ser um bom profissional do ensino superior, um bom patrão, um bom empregado, um bom liberal, e não um conhecedor dessas besteiras, ideologia de gênero. As universidades aqui, pelo amor de Deus, uma parte considerável delas é dinheiro jogado fora, lá no centro acadêmico, tanta besteira que a gente vê em vídeos, até a televisão mesmo faz matéria. Teve na UNB em Brasília, falando no centro acadêmico, era maconha, era camisinha, preservativo no chão, cachaça na geladeira, tudo pichado, parecia um ninho de rato. E daí? Tá? Mudar isso é difícil. Vão querer parar as universidades, me chamar de homofóbico, de fascista, ditador, né? A gente vai tentar mudar isso aí, porque o brasileiro, a maioria do brasileiro que votaram em mim, não querem mais isso, e ponto final. E eu também não quero isso. Eu vim do interior, lá do Vado Ribeira, o lugar mais pobre do estado de São Paulo, do lado paulista, estudava lá sozinho na biblioteca quantas vezes, era um aluno exemplar na escola. Hoje o jornal Estado de São Paulo, o chefe lá de cadastro, documentação e cadastro, arquivo do Estado de São Paulo, me entrevistou hoje. Eu fiz 21 palavras cruzadas no Estado de São Paulo, a começar em 1971, quando tinha 16 anos de idade, me entrevistou, para mostrar que naquela época a educação é diferente. Nós tínhamos iniciativa, eu tive iniciativa de ser colaborador do jornal Estado de São Paulo, fazendo palavras cruzadas, motivo de orgulho para minha família, quando meu nome saía no jornal. Tive dificuldade. Qual foi meu cursinho? O meu dinheiro que eu ganhava pescando, tirando maracujá no meio do mato, palmito nas matas também, que hoje é crime, né? Eu estudei Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, fiz português e fiz eletricidade. E consegui ter sucesso nos concursos da Escola Preparatória de Cadeia do Exército, em 73, em 72, e em 73, num concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Tinha lá mais de 10 mil candidatos para 38 vagas, e tive sucesso. E assim tem que ser o nosso ensino. O pai e a mãe tem que ter a garantia, a tranquilidade. Quando o filho está indo para a escola, não é para aprender a fazer sexo, não. O pessoalzinho que está no Ministério da Educação. Se é que eu posso falar que é educação esse ministério que está aí. Não é isso não, tá certo? Quando o pai bota o filho para a escola, é porque ele quer que aprenda alguma coisa. Nós sabemos que a educação quem dá aos pais, a instrução é na escola. E queremos mudar isso, vamos ter força? Eu peço a Deus que tenha. Peço o apoio de vocês para nós mudarmos aí. Ninguém quer impor nada, mas queremos a normalidade. As viagens que eu fiz, né? Japão, Coreia do Sul, tive Israel, tive Estados Unidos, dei uma passagem com turista em Taiwan, a coisa é diferente. Então, assim, tem respeito, tem responsabilidade. Eu fui nas escolas, só de ver o semblante da garotada. Hoje mesmo, onde é que foi aí? O pessoal me ajuda aí. Prenderam um montão de gente. Desvio de merenda escolar. Olha só, a merenda fazendo história no Brasil, roubando comida de criancinha de escola pública, filho de pobre, pô, não dá para continuar assim. Sérgio Moro vai pegar vocês, vai ter olho, hein? Tá? Ele lá agora, ao contrário que alguns estão falando aí, ele pescava com varinha, né? Agora vai pescar com rede de arrastão de 500 metros. E nós queremos isso, o povo quer isso. Combater a corrupção no Brasil, combater o que está dando errado, para a gente sonhar com aquilo que nós merecemos. Vou repetir aqui, olha Israel,
Coreia do Sul, Japão. Veja o que eles não têm e olha o que eles são. Veja o que nós temos e o que nós não somos. O meu sonho é esse, fazer um Brasil diferente, respeitando a todos, seguindo o exemplo do patrão do Exército, o Duque de Caxias, pacificando o Brasil, para que nós possamos realmente ocupar um local de destaque no mundo. É isso que eu quero. E muito obrigado a todos vocês por confiar em mim. Eu repito aqui, eu peço a Deus que mais que inteligência nos dê força para poder bem decidir os futuros do nosso Brasil. Eu quero agradecer aqui a Adriana, está aqui a nossa intérprete de Libras, tá certo? Que colabora nessa live. Para vocês as notícias verdadeiras, o que vem acontecendo no Brasil. Pessoal, eu muito obrigado a todos vocês e vamos para a posse, hein? O Brasil é nosso. Valeu!